Parágrafo 203. Parágrafo 203. Estamos falando sobre anunciar o evangelho à família. Anunciar hoje o evangelho da família. Falávamos ontem sobre a formação também dos padres, a formação dos leigos para acompanharem as famílias. Vamos lá, parágrafo 203. O Papa então diz assim hoje: os seminaristas deveriam ter acesso a uma formação interdisciplinar mais ampla sobre namoro, matrimônio, não se limitando à doutrina. Então, olha só, vamos dizer assim, não vamos dizer uma falha, né? Talvez uma brecha na formação dos futuros padres seria justamente um trabalho mais intenso, um estudo mais amplo, diz aqui, sobre namoro e matrimônio, mas não só a questão doutrinal. Às vezes nós nos restringimos muito à questão doutrinal. Aí o Papa diz assim: além disso, a formação nem sempre lhes permite desenvolver o seu mundo psicoafetivo, uma realidade muito importante. Como fazermos com que dentro do seminário, os jovens que estão se preparando para o sacerdócio, logo serão os padres que estarão à frente nas nossas comunidades, possam também ter uma preparação que é uma preparação psicoafetiva. É necessário. Como formar o psicológico, o afetivo dos jovens, que vão ser logo os futuros padres. Então diz assim ainda o Papa: alguns carregam na sua vida a experiência da sua própria família ferida, com a ausência de paz e instabilidade emocional. Claro, são várias as realidades. No seminário são acolhidos todos os jovens que desejam se tornar padres. Dentre esses jovens que são acolhidos, nós temos ali jovens que vieram de pais separados, jovens que vieram de pais de segunda união, de pais que viviam juntos, mas tinham muitos conflitos, de violência doméstica, de abandono do lar, de mães solteiras. São várias as realidades que vão ser encontradas. Por isso, então, diz aqui o Papa que às vezes tem essa instabilidade emocional na própria ausência. De repente tem seminaristas que foram educados, cuidados, criados, vamos dizer assim, né, pelos avós. O Papa ainda continua então falando sobre isso. É preciso garantir um amadurecimento durante a formação, para que os futuros ministros possuam um equilíbrio psíquico que sua missão lhes exige. Não é fácil. Como formarmos um jovem para ter estabilidade emocional e um equilíbrio psíquico? Como formarmos pessoas equilibradas? Então, um papel muito intenso. Por isso que, na verdade, olha só, voltamos lá para a base, voltamos para a família. Quando nós temos boas famílias, que é uma boa família, padre? Quando nós temos famílias que educam na fé, que educam para valores e que principalmente vivem o amor, o jovem, primeiro criança, né? A criança, dentro deste ambiente, vai conseguir edificar um equilíbrio psíquico maior e melhor. Assim também vai acontecer com aquele jovem que um dia vai se tornar padre. Isso independe, gente, se é família separada ou se foi criado pelo avô, pela avó, por quem ele foi criado, às vezes por uma pessoa que o adotou. Isso independe. O que vai depender de fato é o carinho, o amor. O que de fato vai depender é como essa pessoa, dentro do ambiente familiar, como que ele foi desenvolvido na confiança, na segurança, nessa estabilidade psíquica. Uma avó, mesmo que nós saibamos que não é a função dela educar e criar o neto, não é. Cabe aos pais.
Mesmo, gente, mesmo nós sabendo que não é a sua função, ela pode fazer isso muito bem. Não é a função. Ela já educou seus filhos. Mas muitas vezes as situações, a realidade acaba exigindo. Pode fazê-lo de uma forma muito, muito boa. Os laços familiares são fundamentais, diz o Papa, para fortificar a autoestima sadia dos seminaristas. Então, laços familiares. Aqui nós estamos falando da formação dos futuros sacerdotes, a partir do documento do Papa Amoris Laetitia sobre o amor na família. Então, a preocupação do Papa é que, de fato, a família seja também uma preocupação da Igreja, mas não só depois, quando o jovem já é padre, mas até mesmo antes disso, desde o início da sua formação, para que eles possam ser formados dentro de uma maturidade afetiva, de uma maturidade de vida. Por isso o Papa continua dizendo, olha, os laços familiares são fundamentais. O seminarista que sai da sua casa e vai para o seminário e não mantém nenhum laço com a família, tem alguma coisa de errada. Alguma coisa precisa ser trabalhada. Também o outro extremo, aquele seminarista que, mesmo já tendo saído do seminário, permanece com uma ligação absurda com a sua família. Então os laços precisam ser desfeitos. O cordão umbilical precisa ser cortado. Então os dois extremos, né? Aquele que não está nem aí, que pode existir também. Pode existir aquele jovem que, porque entrou para o seminário, sente vergonha dos pais. Porque eu vou ser padre. Os meus pais são pessoas humildes. Olha que absurdo, mas pode acontecer. Então a formação precisa estar atenta também nesse aspecto. Os laços familiares são fundamentais para fortificar uma autoestima sadia, não a autoestima acima, né, da média, que leve a desprezar os outros, né? Pessoa que tem uma autoestima tão grande que ela se torna uma pessoa soberba. Por isso, diz o Papa, é importante que as famílias acompanhem todo o processo do seminário e do sacerdócio, pois ajudam a revigorá-lo de forma realista. Nesse sentido, é salutar a combinação de tempos de vida no seminário com outros de vida em paróquias, que permitam tomar maior contato com a realidade concreta das famílias. Nós precisamos estar em contato com essa realidade. Não são as famílias das novelas, não são as famílias dos contos de fadas, são as famílias reais. São as famílias ali no seu dia a dia, com seus desafios. É muito fácil pregar a doutrina e dizermos, né? O casal tem que casar na igreja e viver junto pro resto da vida. Mas se a gente não sabe, às vezes, o contexto da vida daquele casal, de uma mulher que sofre abusos diversos, diários e constantes, não basta simplesmente chegar para ela e dizer, não, a igreja mandou, você tem que ficar casado pro resto da tua vida, sem entendermos o que ela está sofrendo e o que ela está vivendo. Não estou justificando o divórcio, estou dizendo que é necessário conhecer a realidade, para depois emitir um juízo ou um aconselhamento. É necessário estar atento a essas realidades, que são realidades concretas, de pessoas reais. Por isso é importante que as famílias acompanhem todo o processo do seminário e do sacerdócio, pois ajudam a revigorá-lo de forma realista. Então os jovens que são seminaristas, olha a importância do apoio da família. Olha como é importante, pais, mães, o incentivo para os filhos na vocação sacerdotal. Quantas vezes eu escuto das famílias essa cobrança, né? Porque falta padre. Porque nós precisávamos de um padre lá em tal situação, não tinha. Onde que está o padre? Temos poucos padres. Falta vocações. Faltam mais jovens, mais homens que se disponham ao sacerdócio. Há uma carência. A messe é grande, poucos são os operários. E aí às vezes eu pergunto, você está cobrando tanto do padre. Você já pensou do teu filho ser padre? Deus me livre, padre. Que saiam vocações, mas saiam de outras famílias, da minha não. Porque eu quero que meu filho faça isso, meu filho faça aquilo, porque eu quero que meu filho seja advogado, médico, engenheiro, porque eu quero que meu filho case, que meu filho...
tantos quereres, né? É uma queredeira pelo filho. Mas e ele? O que ele realmente quer? E aí, quando surge um pequeno sinal de vocação, às vezes o jovem diz lá na casa: puxa vida, eu pensei em ser padre. E aí já vem aquele banho, aquele balde de água fria. Já joga, não, porque padre isso, porque padre aquilo, e já coloca um monte de pontos negativos. E aí uma vocação que de repente podia estar nascendo, uma vocação que podia estar surgindo, de repente é cortada já na sua raiz. Por quê? Porque faltou incentivo, porque faltou apoio, porque faltou a motivação. Olha só, vamos lá então, dando sequência. Parágrafo 203. Nós estamos continuando. Nesse sentido, é salutar, diz o Papa, a combinação de tempos de vida no seminário e outros com vida na paróquia, que permitam tornar maior contato com a realidade concreta das famílias. De fato, ao longo de sua vida pastoral, o sacerdote encontra-se sobretudo com famílias. A presença dos leigos e das famílias, em particular a presença feminina na formação sacerdotal, favorece o apreço pela variedade e complementariedade das diversas vocações da Igreja. Parágrafo número 203, falando sobre essa presença da família, inclusive na própria formação. Como é importante, ainda mais a figura da mulher, professoras, religiosas, psicólogas, cozinheiras. São várias as mulheres que também fazem parte dessa formação. Inclusive, diz o Papa aqui, recorda muito bem, que é necessário para, então, até favorecer este apreço pela variedade e complementariedade das diversas vocações dentro da Igreja. Existem diversas vocações. Precisamos valorizar também o papel das mulheres nas várias funções e nos trabalhos dentro da comunidade. E isso vem desde lá, da formação dos nossos futuros padres.